Olá, estamos de volta em mais um programa sobre negócios e empreendedorismo, nosso programa Insight. Hoje nós estamos aqui com a presença dos amigos Tiago Henriques, da Faculdade IESP, e o amigo Diego Aquino, da Tríade Contabilidade. Vamos falar um pouco sobre a importância das finanças nos nossos negócios. Para abrir esse primeiro bloco, estou aqui com meus convidados, o grande Ramon e o meu amigo Tássio, né? Com vocês a palavra. Bom, esse tema que nós vamos tratar hoje, eu acredito que seja a grande preocupação de muitas pessoas que estão iniciando o seu empreendimento. E aí eu já lanço de pronto como fazer um controle financeiro para aquela pessoa que está iniciando agora. Quais são as ferramentas básicas, como é que a gente poderia jogar uma realidade mais básica realmente, o termo é esse, para quem está começando, sem grandes complexidades, como é que a gente poderia fazer isso? Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite aqui. É uma satisfação estar participando do programa Insight. E em relação a essa primeira pergunta do Ramon, é algo assim bastante, de fato, corriqueiro e um tanto complexo na abertura de pequenos negócios, né? Muita gente não dá atenção devida às finanças. É um problema que a gente encontra em mais de 95% das pequenas e médias empresas, ou seja, não é um problema anormal, é um problema infelizmente normal, né? E que de antemão, né, antes de entrar em qualquer outra pergunta, eu já adianto que finanças é simples, é algo que a gente precisa desmistificar. E quando a gente desmistificar isso, quando a gente compreender a importância e verificar que é algo simples, as empresas terão um maior índice de sucesso e, consequência, um menor índice de falência, né? Tiago, e como é que a gente simplifica isso? Primeiramente, boa noite, né? É uma honra estar aqui nesse programa com apresentadores ilustres que eu tenho a alegria de ter uma grande amizade. E assim, a gente sempre fala em sala de aula com os alunos e por onde a gente passa, como bem disse Diego, que finanças é uma coisa fácil, porém, por vezes ela foi passada como algo sem muito tesão. E quando você não tem tesão por algo, você começa a ficar frustrado, desmotivado, né? Então, quando você está com contas a receber, todo mundo fica feliz, né? É um momento de alegria. Já o contas a pagar, nem sempre é assim. Numa empresa, por exemplo, você tem um setor financeiro e fica super animado quando vê que a sua empresa está com superávit, está dando lucro, está positivo. Porém, se você pega o recursos humanos, que só traz despesas como folha de pagamento, 13º nesse período agora, né, férias, já é algo que preocupa, que faz coçar um pouco a cabeça. Para tudo isso, a palavra significativa é controle. Por quê? A administração, ela vai executar aquilo que a economia planejou. E a contabilidade, ela vai controlar. Então, a partir do momento que eu tenho um efetivo controle, eu consigo, de fato, entender como é que está a saúde financeira da minha empresa, independente do seu porte. Se a empresa, como foi bem dito no início, ela está iniciando agora, o primeiro passo é o seguinte: ela teve um plano de negócios, eu fiz um estudo claro do que eu queria, meu capital de giro e capital inicial, ele dá a condição do porte da empresa que eu quero chegar. Então, para que eu responda essas perguntas, é preciso que haja um controle efetivo. Qual o primeiro pecado que acontece? O princípio da entidade. Ô, Tiago, eu volto um pouquinho antes em Tá. relação ao que você está falando. Você fala, a pessoa tem que ter capital de giro, coisa e tal. Eu vou ser bem sincero, né? Você sabe, trabalho com consultoria, 70%, se brincar, 80% dos empresários, né, vou falar nem do Paraíba, do Brasil como um todo, não sabe especificamente o que é um capital de giro. De fato. Isso é um problema grave, De fato. né? Então, assim, quando Ramon e André perguntam do básico, é porque realmente as pessoas ainda têm muito a caminhar, certo? E aí você tocou num ponto que para mim é crucial, chamado planejamento. A gente já falou num programa sobre isso, a gente sempre vem batendo em relação a essa tecla, mas aí eu vou fazer isso também, jogando aqui para todo mundo em relação a essa parte, como fazer um bom planejamento financeiro, né? E claro, a gente tem que entender um pouco de economia ou do que for, mas do básico. Como é que a gente faz um bom planejamento financeiro para que hoje a gente está em dezembro, a gente possa fazer um planejamento financeiro agora de janeiro a dezembro de 2017?
O planejamento financeiro, ele pode ser feito, existem dois tipos, eu gosto sempre de diferenciar dois tipos de planejamento. Um é quando a empresa já está em andamento, né, e a gente tem que aproveitar todo o histórico dela e fazer um replanejamento, lógico, levando em consideração todo o momento atual, esse momento aí que todo mundo fala de crise, né, mas tem que levar em consideração se existe períodos sazonais na empresa, isso para quem está em início de atividade. Não, para quem já tem um histórico de empresa. Para quem está em início de atividade, o que a gente recomenda é que faça um plano de negócio, né? E nesse plano de negócio a gente vai fazer comparativos com atividades correlatas, atividades parecidas, onde a gente vai levar em consideração também o mercado, né? Se existe também período sazonal. Então, assim, o planejamento financeiro eu digo porque, além de ser consultor financeiro, de trabalhar fazendo isso em empresas, eu realizo isso na minha empresa. É aquele velho ditado, né? Que eu até sempre esqueço de dizer. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? E eu tenho hoje meu planejamento financeiro de 2017 nas minhas empresas. Hoje eu tenho 3 empresas. Foi difícil? Não foi. Por quê? Porque hoje a gente tem um sistemazinho financeiro, né? Sistema informatizado. Hoje a gente tem que quebrar aquilo que, planilhas, né? O pessoal usa planilhas, o pessoal usa caderno. Onde a gente chega, só existe essas informações. E hoje existem vários sistemazinhos financeiros de acesso, até gratuitos, né? Na própria internet disponibiliza, onde facilita demais. Né? Hoje eu tenho um planejamento financeiro da minha empresa e das empresas que eu trabalho no sistema onde eu coloco uma informação, replico ela e aí só vou mudar de acordo com alguma alteração do mercado. E você, Ramon, coloque agora sua pimenta nessa história. Já vou começar aqui trazendo aqui uma discussão que eu acho que é interessante. Quem está começando muitas vezes tem a ilusão de que apurado é lucro, né? E aí, muitas vezes, não sabe movimentar o fluxo daquele dinheiro que está dentro da empresa, acredita que pode utilizar ele para destinação pessoal e tira de dentro do fluxo da empresa e as necessidades que a empresa tem. Como é que a gente poderia tratar isso de uma forma que as pessoas pudessem entender a necessidade de separar essas duas discussões, essas duas realidades? O fluxo financeiro da empresa e o que seria um prolabore, o que seria dividendos, o que seria participação de lucros, etc. Né? Muito bom questionamento, mas antes da gente passar para a resposta dos nossos convidados, vamos fazer um breve break comercial aqui. Não sai daí, na volta a gente tem a participação aqui do Tiago e do Diego Aquino, respondendo esse problema que eu acredito que seja uma constante, né, na vida de muitos empresários. Fique conosco. Eu sou Elson Júnior e tô aqui na Policlínica EMA. Você que reside em Mangabeira e em bairros vizinhos, tem na Policlínica EMA consultas, exames laboratoriais e o primeiro centro de imagem realizando raio-x, ultrassonografia, mamografia e desendometria óssea. Tudo isso a preço popular. Policlínica EMA, próximo ao Mercado de Mangabeira. Rua Elias Pereira de Araújo, número 457. Fone 3023-8333.
Estamos de volta. No bloco anterior, nós estávamos conversando sobre a importância na separação das finanças pessoal, né, da finança pessoal com a empresarial. Então, como um empresário, qual a importância disso na saúde da empresa? Olha, é engraçado como sempre nas discussões, na parte de finanças, a gente atravessa essa realidade. Já dizia o poeta, né? Toda caminhada já começa no primeiro passo. O primeiro passo para que se entenda isso é um princípio contábil, é o princípio da entidade. Eu tenho que entender enquanto empresário, ou quanto futuro investidor, ou acionista, ou participante daquela empresa, que a entidade empresarial, ela está separada da minha vida pessoal. Ah, mas é uma empresa familiar. Ah, sou eu e minha esposa. Não sou eu sozinho, ou então veio do meu pai, independente. Se você é o dono da empresa ou não, a pessoa jurídica é uma, a pessoa física é outra. Como é que funciona para poder você ter essa separação? É o controle financeiro. Eu não tenho como controlar as finanças empresariais se eu não tenho uma real situação da minha realidade financeira pessoal. Então, como o Tasso falou no bloco anterior, como é que é esse planejamento de forma básica? Como é esse capital de giro de forma básica? É simples. Eu tenho que entender o seguinte, eu quero montar uma empresa, eu já tenho essa empresa. Qual é a minha concorrência? O que é que eu preciso em recursos financeiros e materiais para que ela exista? Eu tenho esse recurso? Tenho. E esse recurso vem da onde? Ele será contínuo? Não será contínuo. Então eu tenho que colocar no papel todos os pré-requisitos que me irão dar a garantia para que eu possa ter, de fato, uma empresa, de forma tranquila. Então o capital de giro nada mais é eu saber que eu tenho um recurso financeiro alojado para aquela empresa e que aquele recurso naquele momento não será da minha pessoa física, será da minha empresa. Ele serve para dar o giro na minha empresa, independente da situação econômica. E aí entra o que o Diego falou. Estamos em período de crise. A Paraíba, João Pessoa e o Brasil como um todo não é uma ilha. Então, a influência da economia global ela interfere. Porém, ela não é uma coisa que vai criar um estigma. Estamos em crise, não posso empreender, não posso abrir empresas. Pelo contrário, às vezes, se você tirar o S, a crise se torna CRI. E é o momento de criar. Então, no momento de crise, até numa aula que a gente estava dando a um curso de estudantes de dentistas, né, que até mando um abraço para eles, foi perguntado, e como é que eu faço se na situação atual a crise está grande e eu quero continuar investindo? Diante de uma situação como essa, você tem duas opções. Ou você freia, desacelera, ou você contorna. De que forma? Criando um plano de contingência e, ao mesmo tempo, situações empreendedoras que venham otimizar a sua receita ou novas fontes de receita. Seja de uma simples ação gerencial de eu tenho a minha empresa, tenho um estoque, tenho uma área que eu posso dividir e alugar aquela parte, é uma receita extra. Ou uma situação melhor, eu vou criar um novo produto que vai ser melhor aceito no mercado, ou tem uma isenção fiscal ou tributária. Então são situações como essa que faz com que a gente entenda que esse planejamento ele é essencial para que eu tenha uma otimização da minha empresa e uma maior lucratividade. Certo. Em relação até a isso, eu gosto dessas coisas criativas e dos casos que a gente vem escutando durante a vida, né? E escutei de um amigo de longa data, né? Rui Chagas, queria até mandar um abraço para ele, que na época estava à frente do finado Empreender JP, né? Eu estou falando coisa de, 8, 10 anos atrás. Ele me contou uma história muito bacana, que ele disse que tinha uma menina que foi buscar recurso lá e que ela vendia tapioca. E fazendo as perguntas normais, né, de quem está investindo no negócio, né, como o Empreender JP fazia, perguntou como é que ela fazia o controle financeiro dela. Ela disse, é muito simples. O que é que eu faço? Eu compro meus insumos para fazer minha tapioca, certo? E eu gastei R$50 naquele doido para fazer meus insumos. R$50. Quando eu vou vender, quando chega os primeiros R$50, eu boto no bolso do lado direito. Quando passou dos 50, eu boto do lado esquerdo, eu sei que isso aqui é meu lucro, eu sei que isso aqui é meu custo. É uma forma simples, besta. Lógico que sim, se você for falar em empresas grandes, ela tem algumas falhas em relação, mas é tão simples e tão objetivo e que a gente vê que as pessoas não fazem. Então, assim, Diego, você hoje tem uma experiência, você dá curso sobre isso, você tem uma empresa, você tem várias empresas que você faz a contabilidade disso. É muito difícil, por exemplo, você colocar isso na cabeça de um empresário e dizer, cara, não é bem assim, a parte financeira é isso, a parte financeira é aquilo. Porque por mais que você oriente, às vezes as pessoas não fazem. Querem fazer investimentos errados, querem tirar dinheiro, como o Ramon falou, do próprio bolso para poder gastar em coisas pessoais. Como é que você consegue lidar em relação a esses clientes e colocar na cabeça desse pessoal a importância do controle financeiro? Dentro do mundo é difícil dizer que não é fácil lidar, né? Infelizmente é uma problemática que a gente encontra no dia a dia, né? E
por incrível que pareça, em todos os meus relatos de consultoria, de finalização, de conclusão nas empresas, sempre, na grande maioria, tem essa problemática aí da junção, da mistura das contas da empresa, da conta da pessoa física, da conta da pessoa jurídica. E o nosso principal desafio, Tássio, é tentar conscientizar o cliente que gestão financeira para micro e pequeno negócio é muito simples, né? Essa definição que você deu aí da tapioca é algo que, se as pessoas entenderem que é apenas isso, lógico, né? Com algumas particularidades, né? Eu gosto nos cursos que eu ministro, eu gosto sempre de falar de casos práticos que acontecem, né? E quando eu vou citando alguns casos, eu sempre pergunto, lógico, isso aqui não acontece na empresa de vocês, né? Lá em João Pessoa acontece quando eu estou no interior, então quando eu estou em outro canto, não, só acontece em João Pessoa. Isso acontece em diversas empresas, é uma problemática que é algo simples, mas infelizmente a gente enfrenta algo na questão conceitual do empreendedorismo, que existe um empreendedor que empreende por oportunidade e aquele que vai por necessidade do negócio. Aquele por oportunidade a gente consegue identificar um planejamento melhor, uma pessoa mais disposta, né, que tem mais predisposição para controlar. E aqueles que vão por necessidade, que ou perder um emprego, né, ou então está querendo ter um ganha-pão, né, e acaba não se programando devidamente, não fazendo um planejamento financeiro devido, né? Então isso aí é uma das coisas que a gente enfrenta e todos os relatos, a pergunta que Ramon falou e eu sempre falo nos cursos, né, essa mistura de contas, né, de achar que a pessoa jurídica e a pessoa física é a mesma coisa, né? Onde começa o primeiro pecado financeiro. Então, a gente já viu que esse, vamos dizer assim, é um grande gargalo que as empresas têm, tá? Então, eu quero ouvir de vocês agora como dar o primeiro passo. Qual seria o primeiro passo? O que fazer, né? Desde o pequeno até o empresário de porte médio, ou até grande mesmo, que se encontra nessa situação, suas contas estão misturadas, né? Como é que ele faz para iniciar esse processo de organização? Olha, você vai me responder isso no próximo bloco, tá certo? Pessoal, mais uma vez, segura aí que a gente volta já já. Forte abraço.
Estamos de volta ao programa Insight e no último bloco nós estávamos falando sobre os passos, né? O primeiro passo e os passos seguintes que o empresário deve dar para fazer essa separação entre o pessoal e o empresarial, as finanças pessoais e empresariais. Eu acho que o primeiro passo, acredito fortemente que, independente se você ser empresário ou vai se tornar um futuro empresário, é o seguinte: eu tenho que registrar todas as minhas ações e para eu registrar o que eu tenho de novo, eu tenho que ter um histórico do que ocorreu. E aí eu posso utilizar diversas ferramentas. Existem planilhas de orçamento doméstico pessoal, de orçamento empresarial e também sistemas de informação gerenciais para empresas de médio e grande porte. É inconcebível você ter uma empresa hoje e não ter um sistema que agregue a facilidade de comunicação e efetivo registro. Sistemas que são integrados com a contabilidade. E um segundo ponto fundamental é que nenhuma empresa hoje ela sobrevive sem um contador, ela não pode nem existir. Então, quando eu estou em situação de sufoco, eu tenho que pedir socorro. E aí, quando eu vou para um profissional qualificado naquilo, eu falo, rapaz, minha empresa está assim e eu quero não só aqui trazer meu faturamento do mês, as minhas despesas, para você fazer o registro contábil obrigatório por conta da declaração dos meus impostos. Eu quero entender a saúde financeira da minha empresa. Eu posso investir? Eu não posso? Ela está gerando lucro? Eu posso fazer a compra de um imóvel para ser a sede da minha empresa? Como é que está a saúde financeira? Então, duas ferramentas técnicas são essenciais. O balanço patrimonial, que vai mostrar toda a variação do ativo e passivo da empresa de forma efetiva enquanto ao patrimônio, como diz o próprio nome, e a demonstração do resultado de exercício, que vai mostrar o meu resultado financeiro, se no final do exercício eu tive lucro ou prejuízo. E com isso eu vou ter um histórico que consigo ter uma tranquilidade e uma clareza. Agora, o essencial, que é simples, muito simples, é a demonstração de fluxo de caixa, onde eu vou ter não só, deixa eu ver meu extrato para ver o que é que entrou de dinheiro na conta e o que saiu. Não, eu vou ter uma real noção da saúde financeira atual. Como é que está o fluxo de caixa da minha empresa? Ele me dá a possibilidade de investir? É momento de eu ficar resguardado? O que é que eu posso ter? Então, para tranquilizar, o primeiro passo é esse: respirar, registrar, analisar o histórico, procurar de forma individual planilhas, leituras a respeito do tema, mas de forma específica um profissional qualificado que venha dar e ratificar essas informações. Tiago, em relação a isso também, Diego, nesse ponto de vista, quando a gente estava falando um pouco de planejamento financeiro, e como você falou, eu tenho meu planejamento financeiro 2017 e vocês devem ter feito planejamentos financeiros de outras empresas para 2016 e, vamos dizer assim, mais de 70% de todos os planejamentos financeiros de 2016 foram por água abaixo. Porque a gente não imaginava que o ano fosse tão ruim como foi, sendo simples e objetivo para praticamente todos os mercados. Alguns sim, outros não. E quando chega numa situação como essa, no meio do caminho, o cara tem seu planejamento, tem sua previsão de faturamento e chega no meio do ano o negócio está brabo. O que é que o contador, o que é que o cara assim, da área de finanças faz? Qual a parte criativa de chegar num ponto assim, dizer, cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, quais são as primeiras medidas a serem tomadas e de que forma que isso pode ser reajustado? Então, a gente tem que lembrar, Tás, que o contador ou até o consultor financeiro, ele não trabalha apenas com um planejamento financeiro. A gente tem que ter essas alternativas, principalmente num período onde se falava tanto de uma crise, e a gente tem que levar isso em consideração. Então, como a gente trabalha com previsão, e vale lembrar que previsão não é adivinhação, não é existe uma diferença muito grande, porque senão eu não estaria aqui, eu tinha acertado várias Mega Sena. Previsão a gente trabalha com probabilidades, né, com números, né, para chegar àquele valor que a gente está tentando. Então, assim, a gente trabalha com previsões. Então, a gente pode fazer várias previsões financeiras de uma mesma empresa no ano. Então, eu faço uma previsão de um fluxo de caixa, uma previsão de um demonstrativo de resultado de uma empresa em janeiro ou em dezembro, né, do ano de 2017, mas em março eu tenho que reaver esse planejamento por algum motivo, seja o mercado que desaqueceu, seja um fator externo, que é uma crise, ou então um fator tributário, porque um fator tributário que tem uma legislação que diz, o imposto subiu, portanto, é um fator externo que nós não temos da empresa como gerir, não tem como controlar aquilo ali, a gente tem que apenas seguir. Para seguir isso, a gente tem que refazer o planejamento. Você criar outras oportunidades, você abrir outras frentes, né? Mais ou menos isso. Perfeito. Então, assim, planejamento financeiro, a gente tem que ter a consciência que as previsões elas não são feitas uma vez no ano, ela é feita 1, 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias, a depender da situação do mercado e a situação da empresa, porque aí a gente considera fator externo e fator interno. Beleza. Eu vejo assim, não tem como você realmente ser um adivinho, né? Uma mãe de Ná, mas tem como você chegar perto disso.
Porque se você tem uma realidade do histórico da empresa, né, eu vou analisar as médias e entendendo o cenário externo, eu consigo chegar próximo. Ano 2016, ele foi horrível para todo mundo, mas 2015 já anunciava isso. Tinha uma ponta de iceberg mostrando. Ninguém sabia se ia ser tão forte como foi ou menos forte. Tinha uma esperança de ser, como já disse uma pessoa no passado, uma marolinha, né? Mas não foi. Não foi. E 2017 tem uma perspectiva de melhora, mas lá no final. Ou não, vai depender de muitos fatores externos. Então, o que é que eu tenho que pensar enquanto mãe de Ná? Que é melhor pensar no pior para 2017 e acabar lucrando se o mercado melhorar, do que eu disse, não, eu tenho uma esperança que vai mudar e eu vou apostar todas as minhas fichas. Calma. Então, você trabalhar com cenários, então. Com cenários, e além de cenários, você saber o seguinte, o meu orçamento, o meu planejamento, ele não pode ser base zero. Eu não vou considerar o passado e vou, a partir de agora, o que vai ser com base em estimativa. Não. A administração pública tem muito disso. Eu utilizo o orçamento nas receitas com uma previsão que eu já arrecadei. Mas as minhas despesas, elas são fixas. E eu só posso gastar aquilo que eu tenho. Na empresa não difere, só não é obrigado em lei. Você pode gastar muito mais do que você tem, pegando empréstimos, créditos especiais, e depois vai gerar uma bola de neve. Mas se você pensar dessa forma, peraí, a minha receita é X, a perspectiva é essa, eu não tenho perspectiva de aumento, existe uma grande possibilidade de eu ter quebras de contrato, de redução de receita, então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um plano de contingência. Reduzir folha de pagamento, reduzir alguns custos básicos para que eu possa ter uma gordura, se passar, se o ano for melhor, tem um superávit no final. E se não, eu tenho aquela reserva que vai dar estabilidade e segura a minha empresa. Pois é, pessoal. Esse tema eu acho maravilhoso, né? Inclusive por ser esse ser o nosso último programa deste ano. No ano que entra nós teremos, se Deus quiser, muitos outros programas com temas também tão maravilhosos quanto esse. Esse aqui eu achei fantástico porque é o último programa do ano, a gente deixa várias lições aqui, né, colocadas pelo Tiago, pelo Diego, para que a gente planeje um 2017, né, para que a gente comece com as nossas finanças equilibradas, ou então, pelo menos, com esse foco no equilíbrio das nossas finanças. Estamos terminando o programa e eu queria deixar aqui, né, 1 minuto para cada um de vocês, né, as considerações finais de vocês. Desejar logo para você que está aí em casa nos assistindo um ano novo maravilhoso, muito melhor do que o de 2016. Acho que ninguém aguenta um outro ano igual a esse, né? Então espero um 2017 muito melhor, boas festas para vocês, né? E agora com a palavra, nas considerações finais, nossos dois convidados. Tiago? Agradeço demais estar aqui, né, nesse período tão especial que é para mim a época do Natal, a época do nascimento do menino Jesus, né? E que nessa linha de sentimento natalino que a gente possa ter essa esperança, né? O nascimento de Jesus traz uma esperança de dias melhores, mas sem tirar o pé do chão. Eu vou ter esperança de dias melhores, mas eu vou controlar minhas despesas, eu vou prever a minha receita, eu vou ter a segurança de saber que o ano que vem ele pode ser maravilhoso, mas infelizmente pode ser pior que 2016. Nossa. É uma possibilidade. Então, com base nisso, eu tenho que ter resiliência, eu tenho que ter planejamento e eu tenho que ter, efetivamente, segurança. Fazendo esse controle, que foi dito aqui também por Diego, em relação à sua saúde financeira, seja pessoal ou empresarial, pode ter certeza que 2017 será melhor que 2016, independente de qualquer coisa. Então, meus agradecimentos, um abraço a todos os meus alunos da Faculdade ESP, a todos aqueles que estão assistindo o programa, uma boa noite. Foi um prazer poder estar hoje com vocês na casa de vocês. Com você, Diego. Primeiramente agradecer na pessoa de Tassi, né, o programa aí, nesse clima natalino, desejar a vocês também um ano novo de muita felicidade, prosperidade e dizer que tudo com planejamento, né, seja financeiro, seja pessoal, a gente tende a alcançar um resultado melhor. Então, uma coisa que eu gosto de dizer sempre nos cursos é: acredite em você, acredite na sua capacidade, acredite que você pode, né? Eu uso isso muito para minha vida profissional, né? Você afirmar que pode construir aquilo, que você vai conseguir aquilo. Leve essa palavra para você, para o ano 2016, com planejamento, e cuide bem das suas finanças. Um abraço para o pessoal da Tríade Contabilidade também, meus colaboradores, e desejo a todos um ano de muito sucesso financeiro aí. Rapidinho, Ramon. Bom, então agora também a gente se despede desse ano de 2016,
fé e na perseverança de que 2017 vai ser muito melhor. Dentro da nossa missão aqui do programa Insight, nós vamos trazer cada vez mais discussões sobre empreendedorismo, na certeza de que a gente vai poder contribuir e colaborar para que cada um possa melhorar o seu pensamento, seu posicionamento e ser um empresário de cada vez mais de sucesso. Com certeza, então, deixa aqui o abraço para vocês. Nós já estamos contribuindo, já estamos fazendo a nossa parte. Tássio? Eu também queria agradecer mais uma vez, primeiramente, aos convidados, a você que está nos acompanhando, nos assistindo durante esses programas que já tivemos. Então, desejar um feliz ano novo, que seja fantástico para vocês. A gente também espera que seja um ano fantástico também para a gente, e a gente está torcendo e está trabalhando para isso, né? E mais uma vez, relembrando ao pessoal, ajude esse projeto aí mais para frente ainda. Então, curta nossas redes sociais, divulguem nossos vídeos para que a gente possa também levar essas informações, não só aqui para Paraíba, onde a gente já trabalha, mas para o mundo todo, porque eu acho que é interessante e vai ajudar a dar um resultado para todo mundo. Eu acho que esse é nosso papel e a gente está fazendo um grande esforço no nosso trabalho. Então, obrigado mais uma vez por vocês que estão nos assistindo e obrigado mais uma vez por vocês pelo final de 2016 ter sido tão fantástico. Isso. Muito obrigado, pessoal. O programa encerra aqui, mas você pode continuar acompanhando a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Um feliz ano novo para vocês e até o nosso próximo programa.